Olá pessoal, as manifestações voltaram às ruas, esse desgoverno está encalacrado, porque não dá para negar a inflação do supermercado, as tarifas arrepiantes da conta de luz, que ninguém tem mais coragem de ligar o ar-condicionado, ameaça de falta d'água, de falta de luz. Você está numa recessão, o pessoal está começando a perder os empregos, então não tem ninguém satisfeito. Para piorar a situação, você tem aí o escândalo do Petrolão, aonde bilhões são desviados, ninguém presta conta, envolve os partidos políticos, envolve os partidos, porque isso está acontecendo em todas as unidades da federação, não é uma coisa que aconteceu só na Petrobras. Muito bem, e aí? Como é que nós vamos enfrentar isso? Nós estamos na rua, queremos mudanças, isso aí a gente já sabe. Agora, como é que nós vamos mudar isso? Até porque essas manifestações são convocadas por esses partidos de mentirinha. Eles tentam, levar um figurão da oposição para discursar, é descido na base de vaia, a coisa é maquiavélica, você marca várias manifestações em locais diferentes no mesmo horário. Por quê? Porque essa coisa não pode explodir, a sociedade não pode se unir, porque se isso acontecer, as mudanças vão rolar. Mas o que é que está acontecendo? Vamos na Constituição. A nossa Constituição é uma das melhores do mundo, aliás, cópia de todos os outros países, e ela diz que nós temos o direito universal à educação, à saúde, à segurança pública, que o salário tem que dar para as pessoas viverem com certo conforto, até porque salário é renda, renda é consumo, e consumo são novos empregos. E aqui no Brasil você tem um salário escravo. Então, essa roda da economia, ela está permanentemente rompida, a economia não decola nunca, ela tem um voo de galinha, uma coisa aqui, uma coisa ali, agora passou para voo de ratazana, quando o sonho dos brasileiros é que a economia fosse como os outros países vão. Nós somos um país de dimensões continentais, que tem tudo, não tem porquê a gente ficar nessa palhaçada. Tem, porque quando você bota na Constituição que você tem que ter esse trabalho todo social e ao mesmo tempo você não dá uma justiça que funcione, porque veja bem, nos outros lugares, é incrível isso, você tem uma sentença em 18 meses. Aqui no Brasil, 30 anos, ainda está rolando, descobrimos agora os embargos infringentes, isso pode chegar a 40. Isso não existe. Ou seja, isso é um convite à roubalheira, porque você tem a tal da impunidade. Mas não basta isso. A gente tem tribunais de conta onde a pessoa que vai ser fiscalizada indica a pessoa que vai fiscalizar. Isso não existe. Então aqui a compliance esquece esse negócio. Você não tem prestação de contas em nada. Repara, é na saúde, é na educação, é na segurança pública, esse tipo de coisa, meu Deus do céu, porque se você for apresentar as contas, aí vai ter desfalco, vai dar cadeia, vai ser uma lambança, então isso você não tem. Planejamento você só tem para roubar, é incrível isso, Agora, como é que a gente tolera isso? Como é que a sociedade permite que isso continue acontecendo? Então, já que nós estamos na rua, se nós queremos mudanças, até porque esses partidos estão todos queimados, esses políticos estão todos queimados. Então como é que nós vamos ter mudanças sem alguma coisa que oriente? E essa alguma coisa que oriente é o tal do planejamento. E o planejamento é uma coisa que é muito interessante. Você não vê um economista no Brasil falando em planejamento. Chega a ser incrível. A primeira coisa que você aprende é a planejar. Mas aqui no Brasil não se toca nesse assunto, porque se isso entrar em funcionamento, essa baixaria que nós estamos vivendo, isso acaba. Então vamos pensar, por exemplo, na Vale do Rio Doce, numa companhia cirúrgica nacional, que eram exemplos péssimos, administradas por política, era uma roubalheira desenfreada, as contas não fechavam, todo ano o governo tinha que botar um dinheiro naquele negócio, e aí chegou-se num ponto em que, como agora, você tem que fazer um ajuste. Olha que interessante, o ajuste. E esse ajuste agora tem que ser de 1,2% do PIB. Mas como a situação piorou, já passou para 3%. Naquela época, vamos fazer ajuste. E como é que nós vamos fazer? Em vez de você cortar
essa palhaçada toda aí que está bancando esses políticos, esses carros de confiança, essa roubalheira desenfreada, não. Vamos vender a Vale é um pré-sal, mas vamos vender. Eu não acredito no negócio, isso é neoliberalismo, a coisa mais safada da face da terra. Bom, venderam para um precinho de banana, claro que no mesmo ano a coisa já passou a dar lucro. Hoje em dia é uma das 50 maiores empresas do mundo, com um lucro fabuloso, mas só para aquele grupinho, quando esse lucro poderia ser usado para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Então é interessante vocês perceberem que isso não acontece à toa, isso acontece de propósito. Por quê? Porque se você é obrigado a investir na saúde pública, na educação, na segurança pública e as contas não fecham, você vai estar sempre nesse negócio. E esse é o jogo, porque aqui no Brasil agora as estradas são pedagiadas, qualquer coisa agora é feita em PPP. Por quê? Porque o governo diz que ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Quando você olha para fora, e a economia está uma beleza, porque nós estamos em crise. É uma crise horrorosa. Mas se você for comparar o que acontece lá fora com o que acontece aqui, é muito melhor você ficar em crise lá fora do que nessa roubada que está aqui. Agora, é interessante porque vai chegar um dia que alguém vai falar, mas pelo amor de Deus, nós somos uma das 7 maiores economias do mundo. Por que lá fora as coisas acontecem e aqui não acontece? É interessante porque a China tem um planejamento. Você vê que a Biomal, a economia deles está sempre crescendo, né? Passou de 14% para 7%, não está nessa crise que a Europa e os Estados Unidos viveram e o que o Brasil está vivendo agora, mas o Brasil está vivendo agora por incompetência, porque esses 40 milhões que saíram da miséria e viraram classe média, eles saíram através desses PACs, e esses PACs não se sustentam, até porque esse PAC, conforme você está vendo agora com o Petrolão, é uma roubalheira desenfreada, ou seja, não é uma coisa que é encadeada, é uma coisa que vai parar exatamente porque as contas públicas não vão fechar. Então, a partir do momento que você sabe disso, você tem que deixar bem claro que as mudanças que a gente quer, elas têm que ser nesse sentido, que você tem que entrar com o tal do planejamento. Mas muita gente fala em educação. Então vamos abordar isso. A educação no Brasil, hoje, ela já está consumindo cerca de 280 bilhões de reais por ano. É um dinheiro interessante. Bom, mas e aí? Está dando certo? Nós fizemos aí aquele exame do Enem, né? E o que aconteceu? Os nossos índices estão regredindo. Criança não sabe fazer conta, não consegue interpretar um texto. É interessante, se aplicou mais dinheiro, mas a coisa regrediu. Bom, e aí? Aí você descobre o outro lado, que tem uma cidade chamada Crato, no Ceará, onde uma pessoa que era prefeita entrou lá com um planejamento. Ela ficou 4 anos, foi reeleita 8 anos. Aí ele foi eleito governador, continuou mantendo aquele planejamento lá. Então você descobre nesse exame que essa cidade, lá no interior do Ceará, ela está tendo um aproveitamento melhor do que as escolas particulares de São Paulo. Agora imagina se você começa a ter um planejamento que funcione, que é acompanhado pelos pais, que é acompanhado, porque isso é público, pessoal, isso tem que ser transparente. O que não aconteceria nessa educação? Porque na Coreia, os pais, os avós, sentam no fundo da sala para ver o que está acontecendo em sala de aula. Agora, é muito interessante que a Coreia, na década de 50, ela era muito pior do que o Brasil, sendo que ela não tem, né, essa diversidade e riqueza naturais que nós temos aqui. O clima lá é um horror. Veja bem, hoje em dia, eles têm indústrias maravilhosas, eles produzem barcos, eles produzem navios, eles produzem automóveis. Os automóveis iniciais deles eram um horror, hoje em dia são os melhores do mundo. Televisores, celulares, eles estão fazendo a farra. Por que eles fizeram isso? Porque lá você estuda, mas esse estudo é direcionado para você sair da faculdade e entrar numa indústria grande, onde você vai ser muito bem aproveitado. Os alunos eram mandados para fora da Coreia, mas voltavam com compromisso de não só pagar os estudos, mas trabalhar em determinado número de anos lá, e isso deu super certo. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você manda, né, os brasileiros fazer esse turismo pedagógico lá fora, as faculdades ficam encantadas, né, nomeiam o nosso Lula, né,
doutor honoris causa, o cara não conseguiu nem terminar o segundo grau, várias coisas, mas é tudo porque ele está enchendo esse pessoal de dinheiro. E o pior, os caras vão lá fazer uns cursinhos vagabundos, não é o que deveria ser feito para voltar a enriquecer a nossa indústria. Agora, para piorar a coisa, em 2010, você tinha cerca de 150 mil alunos universitários que eram bancados por bolsas do governo. Aí entrou o tal do FIES. O que aconteceu? Explodiu o negócio. O negócio era tão bom que as nossas faculdades foram compradas por empresas estrangeiras. Detalhe, você não pode fiscalizar, porque quando começou a fiscalizar, descobriu-se que muitas faculdades, inclusive federais, não estavam dando o que tinha que ser feito naquele curso. O curso era uma porcaria, então tinha que fechar aquele curso. Imagina nas privadas, aquele pagou, passou, o que não acontece? Então veja bem, o aluno assume uma dívida, perde o tempo dele, estuda, vai lá, se forma, e qual o mercado de trabalho que ele tem pela frente? Vai trabalhar no telemarketing, vai fazer concurso público. O Gari hoje em dia tem 20 vagas, 20 mil pessoas querem essas vagas. Ou seja, não há o menor planejamento em nada. Então a gente tem que ter esse planejamento. Agora, vamos analisar o que acontece. Nós somos a 7ª economia do mundo, os 10 primeiros, só a China tem um planejamento. Os outros estão em crise, isso, aquilo, outro. Mas eles têm indústrias âncoras. Essas indústrias âncoras geram os tais empregos para a sociedade conseguir ter um mercado interno forte. Isso é muito interessante. Já aqui no Brasil, você simplesmente ignora o que seja a competitividade. Você aqui, assim, os serviços prestados, públicos e privados, são os piores possíveis, porque as agências reguladoras não regulam coisíssimo algum, mas o lucro dessa empresa é fabuloso. Agora, vem cá, nós estamos num mundo que está todo mundo conectado. Ou seja, é um mundo globalizado. Se a gente não tem competitividade interna, como é que nós vamos competir lá fora? Então a nossa indústria está fechando, os empregos estão fechando. E aí, quando isso começa a acontecer, para a construção civil, para tudo, que é a recessão que nós estamos vendo que cada vez está piorando mais. E como é que nós podemos sair dessa? Bom, nós temos uma vocação natural fabulosa, que poderia ser a melhor âncora do mundo, até porque ela movimenta a indústria do turismo, que é simplesmente a maior do mundo, exatamente porque ela mexe com todos os segmentos da sociedade simultaneamente. Então vamos analisar, por exemplo, o negócio agropecuário brasileiro, que é uma coisa de 475 bilhões em 2015, é um número fabuloso. Bom, é fabuloso, mas vamos comparar com a cidade de Nova York, que é uma cidade que tem uma qualidade de vida espetacular. Então lá você tem um turista de qualidade que gasta em média $300, fica uma média de 10 dias, ou seja, são $3.000, e lá são 56 milhões de visitantes ano. Então você tem, 168 bilhões de dólares, que se você for transformar em reais, você vai ter muito mais do que o nosso negócio agropecuário. Com o detalhe de que o agropecuário, ele é uma coisa muito concentrada, os empregos são muito poucos. Você paga os empregados, paga aquelas coisas, adubos, sementes, etc. e tal, sobra um lucro. Esse lucro, o que você vai fazer com esse lucro? Você não vai, tem nada para você fazer, você vai monetizar, porque hoje nós estamos aí com 12,75% ao ano de juros, enquanto no resto do mundo os juros são negativos. E aí o que acontece? Esse dinheiro, além de deixar de circular, ele não vai gerar emprego e não vai gerar renda. Isso é muito interessante, porque a roda da economia é assim: o emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera novos empregos. Então você está matando a roda da economia. Ao passo que se a gente entrar com o turismo, não esse turismo que tem hoje no mundo, o turismo que é o sonho da Organização Mundial de Turismo, da OMT, que é o seguinte: é você customizar a atividade para atender desejos individuais desses visitantes, porque o Brasil é muito complexo e você só vai entender as coisas se você tiver alguém te orientando. Fora que com isso você vai se enriquecer culturalmente falando. Então imagina a quantidade de produtos e serviços que não vão entrar, o tamanho da geração de emprego. Foi feita uma pesquisa em 2005,
e a cada ano você gerava 8 milhões de novos empregos. Ora, se você, em vez de 6 milhões de turistas estrangeiros anuais, você passar para 100 milhões, por exemplo, imagina o tamanho da geração de emprego, o tamanho da geração de renda e principalmente o efeito disso na economia. Por quê? Porque em 10 anos no máximo, nós vamos ter uma economia onde o salário mínimo vai ser um salário decente, porque você vai ter qualidade de vida. Até porque o turista só vai vir nos visitar se o Brasil for bom para os brasileiros. Ou seja, se acabar esse abismo social, né, se acabar essa violência. E isso é um processo que acaba rapidamente, porque todo mundo vai entender que todo mundo vai ganhar e muito através da atividade do turismo. Então, pessoal, não tem outra alternativa. Outros lugares que tinham problemas iguais ou piores do que os nossos, através da indústria do turismo, eles se tornaram modelares. Agora, imagina o Brasil, que tem a maior vocação natural do mundo, o que não vai acontecer aqui. Então, vamos nos unir num projeto nacional transparente, onde todo mundo entenda, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar qualidade de vida e, principalmente, vamos ter metas que vão ser fiscalizadas para que efetivamente isso aconteça. Então, pessoal, vamos nos unir, porque o nosso futuro, em 10 anos, nós vamos ser um dos melhores lugares do mundo, a vanguarda mundial.